Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos humildemente, confiando nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, para suplicar a presença dos Teus anjos e também a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos em todos os lugares onde estiverem estudando a Tua Palavra. Ilumina-nos com a luz celestial e derrama sobre nós a bênção da compreensão e também aplicando na nossa vida estas verdades preciosas que nos trarão alegria, intimidade com Jesus e a certeza da salvação em Jesus. Fica conosco neste momento ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O estudo da lição desta semana, lição número 8, de escravos a herdeiros. Não poderia ter um título mais sugestivo, não é mesmo? Escravos é algo que ninguém deseja, porque o escravo não tem nem mesmo nome, não tem mesmo liberdade de ação. O escravo é uma situação muito difícil e humilhante, mas Deus planejou que através de Jesus Cristo nós fôssemos transportados da escravidão de Satanás para a posição maravilhosa de filhos e herdeiros do reino celeste. Bendito seja Deus pelo Evangelho precioso revelado na pessoa e na vida, morte e obra de Jesus Cristo. De escravos fomos transformados em herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. O verso áureo diz em Gálatas capítulo 4 e o verso 7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que notícia preciosa! Você não é mais escravo, mas você é filho. Essa expressão filho, ela traz consigo todas as bênçãos, todas as promessas, todo o carinho, todo o amor, toda a simpatia, enfim, tudo que um filho merece de um pai maravilhoso como é Deus, que já provou seu amor por você, dando o próprio Jesus Cristo para morrer por nós. Paulo disse aos Gálatas que eles não deviam viver nem agir como escravos, mas como filhos e filhas de Deus, com todos os direitos e privilégios relacionados a essa condição. Uma verdade que o jovem Martinho Lutero precisou descobrir à medida que ele foi se aprofundando no estudo da Palavra de Deus. Martinho Lutero foi começando a entender a enormidade do seu pecado. E para fugir da enormidade e malignidade do pecado que lhe crescia diante dos olhos, crescia e tomava conta da sua mente, Martinho Lutero tentava todas as coisas possíveis e imagináveis, esforçando-se para subjugar o corpo por meio de jejuns, de vigílias, de autoflagelação. Naquele frio inverno da Alemanha, a história conta que Martinho Lutero deitava em cima de uma laje, de uma pedra, sem roupa, e ele tentava dormir ali naquele frio congelante para ter paz de consciência, para alcançar remissão dos seus pecados. Mas nada disso trouxe paz para Martinho Lutero. Os males da sua natureza cada vez se agigantavam mais diante dele. Martinho Lutero não recuava diante de nenhum sacrifício pelo qual pudesse alcançar a pureza de coração que o habilitaria a ser aprovado diante de Deus. Posteriormente, Martinho Lutero disse que era um monge piedoso que seguia rigorosamente as regras da sua ordem e, no entanto, não encontrava nenhuma paz interior. Uma vez, Martinho Lutero falou: se algum monge pudesse obter o céu por meio das suas obras monásticas, eu certamente teria direito a isso.
Paulo também falou algo bem semelhante a Martinho Lutero. Ele se dizia hebreu, da tribo de Benjamim, aprendeu a observar as regras farisaicas, ele era excessivamente, estritamente obediente às leis, mas Paulo disse: eu considerei tudo isso como perda para ganhar a Jesus Cristo. Paulo encontrou Jesus. Martinho Lutero encontrou Jesus. E quando você encontra Jesus, você abandona todos os rudimentos, os fracos elementos que muitas vezes nós usamos para tentar a salvação, tentar alcançar aperfeiçoamento ou santificação através dos nossos próprios méritos ou esforços. Lutero não conseguiu encontrar paz, mas finalmente ele se encontrou com Jesus. E ali ele descobriu que a fé em Jesus Cristo traz segurança, alegria, gozo, certeza da salvação. Somente quando mais tarde compreendeu a verdade sobre a salvação em Cristo, como foi revelada em Gálatas, Martinho Lutero começou a ter liberdade espiritual e esperança em seu coração. Como resultado da experiência de Lutero, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque a experiência de Lutero trouxe para você e para mim a fé protestante. Até hoje, nós somos herdeiros da reforma protestante. Na parte de domingo, nossa condição em Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos ler então os versos 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que é que você é? Filho de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. E o verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queridos, esse texto usado por Paulo é um texto que nos traz alegria. Nós sabemos que não nascemos da nossa mãe, do ventre materno, não nascemos como filhos de Deus. Essa bênção de ser filho de Deus é uma bênção miraculosa que se consegue unicamente abraçando a Jesus como Salvador. Exatamente como está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nossa esperança, nossa salvação, nosso perdão, nossos direitos de receber o céu como nossa herança, tudo se fundamenta em Jesus Cristo. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Esta é a nossa condição em Cristo Jesus. Filhos e filhas de Deus. Queridos, Jesus Cristo no verso 26, aqui no verso 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso contraria o pensamento comum. Nós ouvimos as pessoas comentando, dizendo: todos são filhos de Deus, todas as criaturas que vivem, homens e mulheres, esses 7 bilhões de seres humanos que povoam a Terra, todos são filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui em Gálatas 3:26 contraria esse pensamento, porque aqui ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, somos filhos e filhas de Deus. Se não estamos em Cristo Jesus, não somos filhos e filhas de Deus. Ninguém nasce do ventre materno como filho de Deus. Nascemos como criaturas de Deus. Mas, queridos, a filiação divina, ser filho de Deus é uma filiação divina. Só é possível através de Jesus Cristo quando nós o aceitamos como Salvador. E nem todos o aceitam como Salvador. Assim como o filho de um senhor ficava sob a tutela de um pedagogo, somente enquanto era menor de idade, Paulo disse que
os que alcançaram a fé em Cristo não mais eram menores de idade. Sua relação com a lei havia sido alterada, porque agora eram filhos adultos de Deus. A relação com a lei muda. A lei sai da pedra e agora a lei é escrita no coração. A lei deixa de nos condenar e se torna algo para meditação, prazer e deleite dos filhos de Deus, porque nosso prazer é obedecer à lei do nosso Pai. Em Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui Paulo está falando do batismo, quando nós somos batizados em Cristo. Por que batizados em Cristo? Porque, conforme Paulo explica em Romanos capítulo 6, o batismo representa estes 3 eventos que ocorreram na vida de Jesus: a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Assim também, somos batizados em Cristo porque nós morremos para o pecado, assim como Cristo, nós somos sepultados nas águas e agora nós ressuscitamos como novas criaturas. Portanto, somos batizados em Cristo. E agora diz o verso 27, já vos revestistes de Cristo. O batismo não é somente um ato onde Cristo nos salva e nos perdoa. Aqui diz que nós somos revestidos de Cristo. Então o batismo dá ênfase a 2 coisas: algo que Jesus faz por nós e algo que Jesus Cristo faz em nós. O que ele faz por nós? Ele nos perdoa, ele nos declara justos. E o que ele faz em nós? Ele nos reveste. Somos revestidos de Cristo. Ele coloca em nós a justiça dele. Ele coloca em nós a mente dele. Ele infiltra em você o Espírito Santo. Queridos, o batismo representa a obra de declarar você justo, mas também de revesti-lo de Jesus Cristo. O batismo, portanto, faz algo maravilhoso por nós e também em nós. Paulo via o batismo como uma decisão radical de unir nossa vida a Cristo. Em Romanos 6, Paulo descreve o batismo simbolicamente como nossa união com Jesus, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Em Gálatas, Paulo utilizou uma metáfora diferente. O batismo é o ato pelo qual somos revestidos de Cristo. A terminologia de Paulo faz lembrar passagens maravilhosas do Antigo Testamento que falam de sermos revestidos com justiça e salvação. Paulo via o batismo como um momento em que Cristo, como um manto, envolve o cristão. Nossa união com Cristo, simbolizada pelo batismo, significa o seguinte: o que é verdade em relação a Cristo, também é verdade em relação a nós. Pelo fato de Cristo ser a semente de Abraão, como co-herdeiros com Cristo, os cristãos também são herdeiros de todas as promessas da aliança feitas a Abraão e seus descendentes. O verso 28, Gálatas 3, verso 28, diz: nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus não faz discriminação e não faz acepção de pessoas. Em termos de salvação, todos podem ser salvos, judeus e gentios, homens e mulheres. Não importa a raça, não importa o status, não importa nada. Todos em Cristo Jesus podem ser salvos, plenamente salvos. Sim, queridos, o verso 28, quando fala que todos podem ser salvos, sejam homens ou mulheres, judeus ou gentios, contraria o pensamento judeu. Na oração diária dos judeus, eles faziam uma oração onde eles diziam: eu agradeço a Deus por não ter nascido gentio, não ter nascido escravo e não ter nascido mulher. No entanto, este pensamento está sendo condenado por Paulo, porque aqui ele está dizendo que em Cristo Jesus, não importa se você nasceu gentio, não importa se você nasceu escravo, não importa se você nasceu mulher. Em Cristo Jesus, todos são aceitos e são salvos plenamente. Na parte de segunda-feira,
escravizados aos princípios elementares. O capítulo 3 de Gálatas termina no verso 29, destacando o status elevado, um elevado status daqueles que abraçaram a Jesus. Qual é esse status? Filhos e filhas de Deus e herdeiros de todas as coisas que pertencem a Jesus. Tendo comparado a nossa relação com Deus com a de filhos e herdeiros, Paulo aprofundou essa metáfora, incluindo o tema da herança em Gálatas capítulo 4, versos 1 a 13. Eu convido você agora a ler comigo Gálatas capítulo 4, versos 1 a 3. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo está falando que o menino, quando é menor de idade, embora seja senhor de tudo, ele vive como se fosse um servo, porque ele depende dos tutores, depende dos curadores, até o tempo em que ele alcançar a maturidade, a maioridade. Isso se aplica na vida espiritual a quê? No Antigo Testamento, quando todos os filhos de Deus, homens e mulheres, dependiam de sacrifícios de animais, de rituais, das festas sagradas, para alcançarem perdão dos seus pecados, eles viviam na prática de muitas cerimônias, muitos rituais que eram sombras das coisas futuras, daquilo que iria acontecer. Portanto, na velha dispensação, no santuário terrestre, todo aquele cerimonial, todo aquele ritual é mencionado aqui como sendo os primeiros rudimentos do mundo, incluindo a circuncisão. Em Jesus Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. E nesta nova experiência que temos com Jesus Cristo, a lei continua existindo. Mas Jesus Cristo manda que o Espírito Santo escreva e registre esta lei no nosso coração. Tire a lei da pedra e coloque no nosso coração. E olhando nós para a lei, não há nenhuma condenação contra nós. Porque em Jesus Cristo somos perdoados. Em Jesus Cristo somos vistos como se nunca tivéssemos pecado. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e olham para a lei e eles têm prazer na lei, porque não há condenação contra eles. Portanto, queridos, aqui na parte de segunda-feira, nós lemos Gálatas capítulo 4, verso 1 a 3, essa terminologia de Paulo evoca uma situação em que o dono de uma grande propriedade morreu, deixando todos os seus bens para o filho mais velho. O seu filho, entretanto, ainda era menor de idade. Como frequentemente acontece com os testamentos, mesmo hoje, a vontade do pai estipulava que o filho estivesse sob a supervisão de tutores e administradores até que atingisse a maturidade. Embora ele fosse o dono da propriedade de seu pai, por direito, por ser menor de idade, na prática ele não era muito mais do que um escravo. A analogia de Paulo é semelhante à do tutor em Gálatas 3:24, mas nesse caso, o poder dos tutores e administradores era muito superior e muito mais importante. Eles não eram responsáveis somente pela educação do filho do seu senhor, mas também por todos os assuntos financeiros e administrativos, até que o filho se tornasse maduro o suficiente para assumir essas funções. Em Gálatas capítulo 4, verso 1 a 3, Paulo então faz a analogia do menino que precisava de um tutor, de um curador, até que se tornasse maduro, e aplica então a experiência do povo de Deus que vivia na velha dispensação, com os velhos rudimentos da lei cerimonial, dos rituais, de todo aquele cerimonial da matança e sacrifício dos animais, mas tudo isso era somente símbolos, sombras das coisas futuras. Quando veio o que é verdadeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, então não mais necessitamos de todos aqueles rituais, de todos aqueles rudimentos.
A ênfase de Paulo sobre o estado da humanidade como menores antes da vinda de Cristo sugere que ele estivesse se referindo aos princípios elementares da vida religiosa. Sendo assim, Paulo estava dizendo que o período do Antigo Testamento, com suas leis e sacrifícios, era apenas a cartilha do Evangelho que delineava os fundamentos da salvação. Portanto, por mais importante e instrutivas que fossem as leis cerimoniais para Israel, eram apenas sombras do que estava por vir, conforme diz em Colossenses capítulo 2, verso 17. Eu convido você para ler comigo Colossenses capítulo 2 e o verso 17. Diz assim: que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo aquilo, aqui menciona no capítulo 2, verso 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou das luas novas, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombra das coisas futuras eram todos os rituais da lei cerimonial, que tinha 7 festas, 7 sábados. Além da festa da lua nova, existiam 7 festas que estipulavam comidas que deveriam ser comidas naquelas determinadas festas. Todo esse ritual era praticado durante a velha dispensação, quando o santuário da terra estava em vigor. Mas vindo a nova dispensação, quando o santuário celestial foi inaugurado, porque Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus, o Cordeiro do santuário celestial, o Cordeiro da nova aliança, agora não necessitávamos mais, nem os judeus e nem nós, de todos os rudimentos da lei cerimonial, nem das 7 festas sagradas, não necessitávamos, porque agora inaugurou-se o santuário do céu. E agora nós deveremos focar a nossa atenção no santuário do céu e não mais no santuário da terra. Porém, no santuário do céu também existem as 7 festas. As 7 profecias representadas pelas 7 festas do santuário da terra, elas se cumpriram na vida de Jesus e no seu ministério sacerdotal no santuário do céu. Portanto, no santuário do céu nós não temos representações, nós temos realidade. É a realidade. Por isso que Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, porque a primeira festa no santuário da terra era a festa da Páscoa. Assim também a primeira festa no santuário do céu foi a festa da Páscoa, onde morreu não um animalzinho, mas morreu o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso Jesus é chamado de a nossa Páscoa. Por mais importante que tenham sido estas leis cerimoniais instrutivas no Antigo Testamento, elas nunca foram destinadas a tomar o lugar de Cristo. Porém, os Gálatas, eles estavam tentando permanecer, manter, eles estavam segurando firmemente estas cerimônias do cerimonial do santuário terrestre como ainda em vigor. Isso ofendia Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu. E eles estavam ainda pensando naquele cerimonial do santuário terrestre. Por isso Paulo chama isto de rudimentos do mundo. Estabelecer a vida em torno dessas regras em vez de em torno de Jesus é como querer voltar no tempo. O retorno dos Gálatas àqueles elementos básicos depois de Cristo ter vindo era como se o filho adulto, na analogia de Paulo, quisesse voltar a ser um menor de idade. Não fazia sentido. Na parte de terça-feira, Deus enviou o seu Filho, Gálatas capítulo 4 e o verso 4. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso 4. Esse texto é um dos textos mais usados, pelo menos eu uso muito em meus sermões, em minhas mensagens, o texto de Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele é muito profundo. Vindo à plenitude dos tempos significa que Jesus Cristo não nasceu em qualquer ano, em qualquer dia, de qualquer jeito. Não foi por acaso que Jesus Cristo nasceu aqui. Não foi por acaso que ele nasceu de uma mulher, não foi por acaso que ele nasceu de uma virgem, não foi por acaso que ele nasceu em Belém, não foi por acaso que Jesus Cristo viveu a maior parte da sua vida na Galileia.
Tudo foi profecia. Tudo foi profecia. E, queridos, a própria morte de Jesus Cristo na cruz, quando ele disse, tenho sede, e deram para ele vinagre, foi uma profecia que ali se cumpriu. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma profecia que se cumpriu. Ela está lá em Salmos 22. Queridos, a vida de Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, com todo o cerimonial, apontava para coisas futuras. A encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação de Deus na terra, vivendo como homem e morrendo por você como homem, sendo nosso Salvador. Portanto, na parte de terça-feira, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Aqui diz, abra a sua Bíblia, em Isaías capítulo 7, verso 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus Cristo nasceria de uma mulher, não de qualquer mulher, de uma virgem. Maria era uma mulher e era virgem. Ela não tinha tido ainda relação sexual, conjugal com o seu esposo José. Quando o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Filho de Deus. A Bíblia, quando fala plenitude dos tempos, está indicando um tempo exato. Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Deus não é adiantado e não é atrasado. Deus faz as coisas no tempo devido. Jesus Cristo não nasceu antes e nem depois. Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos. E a profecia indica a plenitude dos tempos. Quando você abre a Bíblia em Daniel capítulo 9, aqui na profecia de Daniel capítulo 9, existe a profecia das 70 semanas. Daniel capítulo 9, o verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. A unção dos santos aqui se refere ao Santíssimo do Santuário Celestial. Assim como Moisés ungiu o santuário terrestre antes de iniciar os trabalhos no santuário terrestre, assim também o santuário celestial foi ungido exatamente na festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, que ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, ele foi entronizado no santuário do céu, ungiu o santuário do céu e iniciou os trabalhos de intercessão como sacerdote seu e meu. Por isso diz aqui, queridos, ungir o Santo dos Santos, que foi na última semana das 70, Jesus Cristo realizou esta obra. Verso 25 diz, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, foram 3 decretos dados. Um por Ciro, outro por Dario e outro por Artaxerxes. O decreto que nós usamos para esta profecia é o último decreto de Artaxerxes, que foi dado no ano 457 a.C. 457 a.C., você faz a conta agora, 7 semanas mais 62 semanas, que são 69 semanas, 483 anos. Essa é uma profecia de 70 semanas de anos. Portanto, são 483 anos, desde o ano 457 a.C. até o ano 27, quando Jesus Cristo foi batizado no ano 27. 483 anos. Para completar os 490 anos, ou seja, as 70 semanas, só faltava a última semana de 7 anos, que foi do ano 27 ao ano 34. E na metade desta última semana, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Diz aqui no capítulo 9 e o verso 26. E depois das 62 semanas, ou seja, depois dos 483 anos, né, será tirado o Messias. O Messias seria tirado então na 70ª semana. 7 semanas mais 62,
são 69. E a próxima seria a 70ª, no verso 27. E ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. Na metade da semana, Jesus morreu, no ano 31, fazendo cessar a oferta de sacrifícios. Portanto, queridos, quando Cristo subiu ao céu, ele foi inaugurar o santuário do céu, porque o santuário da terra já tinha sido abolido. Rasgou o véu de cima e embaixo, aboliu o santuário da terra. Todo aquele cerimonial realizado no santuário da terra apontava para coisas futuras e começaram a se cumprir na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na ascensão de Jesus Cristo, na entronização de Jesus Cristo no santuário do céu, na unção dos santos. Agora, queridos, os Gálatas queriam voltar e continuar praticando as cerimônias do santuário da terra. Por isso Paulo ficou muito irado e muito zangado, porque eles estavam abandonando Jesus, estavam rejeitando a nova aliança, estavam rejeitando o novo concerto, estavam rejeitando o sangue de Jesus Cristo e queriam continuar com a circuncisão, queriam continuar com as festas sagradas do santuário da terra. Por isso Paulo chama isto de rudimentos do mundo. Vamos ler aqui em Gálatas capítulo 4, já lemos o verso 4 e agora vamos ler o verso 5. Leiam comigo. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então o verso 4 diz que Jesus Cristo veio no tempo certo, nem antes nem depois, no tempo certo, na última semana das 70. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, da Virgem Maria, nascido sob a lei, ou seja, ele veio para obedecer à lei. Por isso Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar ou destruir ou abolir a lei? Não vim, eu vim cumprir. Ou seja, ele veio obedecer à lei. Ele foi obediente à lei de Deus. E ele teria entrado em condenação da lei se ele tivesse transgredido a lei. Ele nasceu sob a lei. Mas, queridos, ele foi o único na terra que viveu em perfeita obediência à santa lei de Deus. Ele nos concede os méritos dele. Que méritos? Os méritos de uma perfeita obediência. Nossa salvação vem de Jesus e não de nós mesmos. É isto que Paulo está ensinando. Então aqui fala que o nascimento de Jesus não foi por acaso. E em segundo lugar, Jesus adotou todos que redimiu. Ele redimiu e ele adotou aqueles que ele redimiu, diz aqui o verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele nos adota. Em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, contém um dos relatos mais sucintos do Evangelho nas Escrituras. A entrada de Jesus na história humana não foi acidente. Deus enviou o seu Filho. Em outras palavras, Deus tomou a iniciativa da nossa salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi quem nasceu da Virgem Maria. Antes de nascer da Virgem Maria, ele existiu eternamente com o Pai. Uma pré-existência eterna. Por isso ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma pré-existência eterna. Mas como homem, ele nasceu da Virgem Maria. Como homem, ele morreu na cruz. Como homem, ele ressuscitou do túmulo. Querido, mas como Deus, ele não nasceu, como Deus, ele não morreu, porque é impossível que Deus morra. Como o segundo Adão, ele, Cristo, veio ao mundo para reivindicar tudo que o primeiro Adão havia perdido por sua desobediência. Por sua obediência, Jesus cumpriu perfeitamente as exigências da lei, redimindo assim o trágico fracasso de Adão. E por sua morte na cruz, ele cumpriu a justiça da lei, que exigia a morte do pecador, ganhando assim o direito de resgatar todos os que vão a ele em verdadeira fé e submissão. Na parte de quarta-feira, os privilégios da adoção. O verso 5 destaca que somos adotados como filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 5. O verso 6 destaca, porque somos filhos, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado, conforme diz aqui o verso 6, capítulo 4, verso 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia, porque você e eu temos o Espírito Santo.
recebemos o Espírito Santo. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Somos novas criaturas através do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo opera uma obra dentro de nós, transformando, santificando-nos, comunicando-nos a mente de Jesus, o caráter e o temperamento de Jesus Cristo. Enquanto Jesus trabalha e intercede por você diante do Pai, o Espírito Santo trabalha dentro de você, transformando sua mente. Muitas vezes falamos sobre o que Cristo realizou por nós como sendo a salvação, mas Cristo fez mais do que nos salvar. Ele nos adotou. E a palavra adoção no Novo Testamento é uma palavra usada unicamente por Paulo. E o que significa adoção? Número 1, adoção significa que o filho adotivo se torna um filho verdadeiro. Aleluia! Não existe uma ideia de que você é um filho adotado, então você é um filho de segunda classe, segunda categoria. Não. O filho adotado é um filho verdadeiro. O segundo item, o adotante, nesse caso é Deus que nos adota, o adotante concorda em educar a criança de maneira adequada e suprir as necessidades de alimento e roupa. Então, nós fomos adotados pelo nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo. E Ele se encarrega de nos dar de comer, de beber, de nos vestir. Por isso que em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que outras coisas? A roupa, a comida, o carro, a casa, todas as necessidades primárias que você tem serão supridas porque você buscou Jesus. Você está em Jesus Cristo. Você foi adotado por Deus como filho verdadeiro em Jesus Cristo. Todas as coisas serão supridas. E o número 3, o adotante, que é Deus, não pode repudiar o seu filho adotivo. Deus, o Pai, nunca repudiará, nunca renegará, nunca dará as costas para o seu filho adotivo. Queridos, os perdidos estarão perdidos não porque o Pai rejeitou os filhos, e sim porque os perdidos renunciaram, rejeitaram a adoção de filhos por parte do Pai. Os perdidos, por livre e espontânea vontade, eles rejeitaram ser adotados como filhos de Deus. Não foi Deus que os rejeitou. Eles é que rejeitaram a adoção. Número 4. A criança não pode ser submetida à escravidão. Número 5. Os pais naturais da criança não têm direito de reivindicá-la. Assim como os pais da criança, os pais naturais da criança não têm mais poder sobre ela depois que ela foi adotada por outra pessoa. Assim, quando Deus nos adotou através de Jesus Cristo, Ele quebrou o poder de Satanás sobre você. Satanás não tem domínio mais sobre você e sobre mim. Aleluia! Número 6. A adoção estabelece o direito à herança. Porque fomos adotados, nós somos herdeiros de todas as coisas que pertencem a Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, por que voltar à escravidão? Se já fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, se o santuário da terra já foi destruído, já caducou, se estamos vivendo na nova aliança, se Jesus Cristo está intercedendo por você no santuário do céu, por que voltar à escravidão? Por que insistir com o santuário da terra? Levíticos capítulo 23, cumprindo as festas cerimoniais do santuário terrestre, existiam 7 festas, começando com a Páscoa, no dia 14 de Nisan, que era o primeiro mês. Depois vinha a festa dos pães asmos, que começava no dia 15 de Nisan e se estendia por 7 dias. Começava no dia 15, a festa dos pães asmos. Depois vinha a festa das primícias, que era no dia 16 de Nisan. Depois vinha a festa do Pentecostes, que era 50 dias após a festa das primícias. Depois da festa do Pentecostes, a próxima então era a festa das trombetas, que era do dia 1º ao dia 10 do 7º mês. Depois então vinha a festa da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, o dia da expiação. E depois vinha então a festa da colheita, conhecida como a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Esta festa durava 7 dias, começando no dia 15 do 7º mês até o dia 22.
Estas 7 festas eram sombra das coisas futuras. E tudo se cumpre na vida, obra e ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo na grande festa do dia da expiação. O grande dia da expiação do Santuário Celestial começou em 1844, dia 22 de outubro. Portanto, hoje nós estamos em pleno dia da expiação, quando é o dia do juízo, é o tempo do juízo pré-advento, analisando nome por nome, começando com os mortos em 1844 e vai passar para o caso dos vivos quando for aprovado o decreto dominical. Aí vai iniciar o juízo dos vivos e o selamento do povo de Deus. Queridos, hoje estamos vivendo no grande dia da expiação, esperando o cumprimento da festa dos tabernáculos, a festa de 7 dias, que é a festa da colheita, que vai começar quando Jesus Cristo voltar e nos arrebatar para o céu. Nós vamos ascender para o céu, numa viagem de 7 dias, a festa da colheita. Aleluia! É isso que nós estamos aguardando. Por que voltar para a escravidão? Por que voltar para a circuncisão? Por que voltar para a prática das festas e rituais no santuário da terra, se nós estamos vivendo na nova dispensação, na nova aliança, no santuário celestial? Jesus Cristo coloca na sua vida todas essas verdades preciosas da obediência à lei de Deus, a devolução do dízimo, da reforma da saúde, enfim, queridos, todas essas verdades preciosas da palavra de Deus são colocadas na vida dos que já são filhos e filhas de Deus, porque foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo, muitos não acreditam que por intermédio de Jesus, eles também possam vencer as artimanhas de Satanás e quebrar o poder e o domínio de Satanás sobre eles. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo que em você habita, o poder de Satanás é quebrado. Em Jesus Cristo somos vitoriosos sobre todo e qualquer pecado. Você pode alcançar a vitória sobre todo e qualquer pecado. Clame pelo sangue de Jesus Cristo. Confesse os seus pecados. Mesmo que você já tenha confessado 2, 3, 4, 5 vezes, continue confessando. E se você cair, confesse-o de novo. Clame pelo sangue de Jesus Cristo. Não desista até que você alcance vitória completa sobre suas tendências, sobre os seus pecados familiares. Enfim, queridos, em Jesus Cristo temos vitória completa. Jesus quer fazer de você um homem e uma mulher santos. Sede santos, porque eu sou santo. Em Jesus Cristo você é convidado para uma vida de santificação. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus dirija a tua vida até Jesus Cristo voltar. Amém.